Entenda como o bolivarianismo de Chávez parasitou a Venezuela. Este é o Visão Libertária, sua fonte descentralizada de informações. A Venezuela fica ao norte da América do Sul e possui pouco mais de 30 milhões de habitantes. Sua capital, Caracas, é considerada uma das cidades mais perigosas do mundo. Em 2020, Caracas registrou 2.134 assassinatos, chegando à lamentável marca de 74,6 homicídios a cada 100 mil habitantes. Poucos sabem, mas a Venezuela não estava nessa situação de miséria e opressão até o final do século passado. Nos anos de 1970, o país era tão próspero que atraía milhares de imigrantes latinos e até mesmo europeus. A Venezuela figurava entre os países mais ricos do mundo. Era um dos maiores produtores de petróleo e era livre economicamente, chegando a ser apelidada de Venezuela Saudita. No ano de 1973, ocorreu a Guerra Árabe-Israelense. Para enfraquecer o Estado de Israel, os membros da OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, impuseram embargos sobre os países do Ocidente. Isso causou uma reação econômica em cadeia no mundo, provocando a crise do petróleo. No entanto, a Venezuela foi uma das principais nações beneficiadas pela crise, uma vez que era um dos membros da OPEP. Os embargos fizeram com que o preço do ouro negro subisse no mercado internacional. Por isso, enquanto os países como Estados Unidos e Inglaterra foram obrigados a conter o consumo de energia, a Venezuela levou sua economia a patamares jamais antes vistos. Nas décadas de 1960 e 1970, o crescimento médio do país foi de 4,3% ao ano. O desemprego manteve-se abaixo de 10% e a inflação era a menor de toda a América Latina. Entretanto, não demoraria muito para que o colapso econômico viesse pela mais eficiente máquina destruidora de riqueza já inventada pelo homem: o socialismo. Até 1976, o petróleo era extraído e refinado por empresas privadas, tanto nacionais quanto estrangeiras. Nesse ano, o governo de Carlos Andrés Pérez nacionalizou a indústria petrolífera. Além disso, o Estado venezuelano aumentou os gastos públicos, implementou políticas assistencialistas e regulou ainda mais a economia, resultando no ininterrupto crescimento anual da dívida externa. Foi apenas em 1983 que a Venezuela passou a enfrentar uma pesada crise econômica. A pobreza voltou a crescer após mais de 30 anos em queda, assim como a corrupção. Um ano antes, Hugo Chávez tinha fundado o Movimento Bolivariano Revolucionário 200, o MBR-200, que se apoiava nos ideais marxistas e no revolucionário expansionista Simón Bolívar. A crise na Venezuela se estendeu ao longo da década de 80, quando os indicadores sociais iam de mal a pior. Por isso, a população ficou incontrolavelmente revoltada e foi às ruas protestar. Em 1989, ocorreu uma enorme manifestação popular, com saques e atos de vandalismo na cidade de Caracas. O Caracazo, como ficou conhecido, foi motivado pela insatisfação com o presidente Carlos Pérez, que governava o país pela segunda vez. O aumento das tarifas do transporte público e a alta do preço dos combustíveis foram um estopim para a revolta geral. Além de Caracas, ônibus, comércios e outras propriedades foram destruídas em atos no país inteiro. Por isso, militares e policiais tentaram conter as manifestações usando também de violência, resultando na morte de centenas de pessoas. Em fevereiro de 1992, para tomar o poder, Hugo Chávez liderou um golpe de Estado, que já estava planejado há muito tempo. Com o objetivo de dominar instalações militares em Caracas, os homens do MBR-200 fizeram várias barricadas dentro da cidade. A finalidade disso era encontrar e deter o presidente Carlos Pérez antes que ele chegasse ao Palácio de Miraflores, vindo de uma viagem internacional. No entanto, o golpe foi um desastre. Inúmeras deserções, traições e incompetências dos revolucionários sepultaram, por um tempo, a ideia de instaurar um Estado marxista na Venezuela. Chávez foi mandado à prisão de Iare, mas acabou ficando conhecido nacionalmente. Em 1993, Carlos Pérez foi removido do cargo presidencial por conta de vários escândalos de corrupção, passando a faixa para Rafael Caldera. Logo em 1994,
o novo presidente deu anistia a Hugo Chávez pelos seus crimes, deixando-o novamente em liberdade. No final da década de 1990, os planos do Foro de São Paulo para dominar a América Latina estavam começando a ganhar forma. O bolivarianismo ficou conhecido por causa de Hugo Chávez e pautou a primeira década do milênio da América Latina. Trata-se de uma ideologia de extrema esquerda, fundamentada na Escola de Frankfurt e numa interpretação dos escritos de Bolívar. Essa ideologia é adaptada e adotada pelos principais membros do Foro de São Paulo e do Grupo de Puebla. O principal ponto do bolivarianismo é o anti-imperialismo, que na prática é o ódio aos países liberais, principalmente aos Estados Unidos. Ademais, os bolivarianos também defendem educação compulsória e uma integração político-econômica da América Latina. Após anos de revolução cultural da esquerda e de aplicação de uma estratégia sórdida, o Foro de São Paulo começaria a colher os frutos no final do século passado. Chávez já era bastante conhecido no seu país e se aproveitou da instabilidade política para alavancar sua imagem. Com um carisma invejável e um forte apoio internacional, ele se candidatou à presidência pela primeira vez em 1998. Derrotou Henrique Romer, obtendo 56% dos votos. A Venezuela, ao eleger Chávez, foi um dos primeiros gigantes sul-americanos a se render ao bolivarianismo. Ele assumiu a presidência em 1999, prometendo a transformação do sistema político e o fim da corrupção. O problema era que seu mandato presidencial deveria seguir a Constituição de 1961. Pensando nisso, Chávez abriu uma Assembleia Nacional Constituinte, a fim de concentrar mais poder em suas mãos. Ela foi composta por aliados do seu governo que seriam responsáveis por elaborar uma Constituição bolivariana para a Venezuela. Após a promulgação da nova Carta Magna, ele convocou eleições para que seu mandato estivesse dentro dos termos da nova Constituinte. Caso fosse eleito, seu governo se estenderia por mais 6 anos inteiros. Em 30 de julho do ano 2000, Hugo Chávez derrotou Francisco Cárdenas, com quase 60% dos votos, e foi reeleito presidente da República Bolivariana da Venezuela. No segundo mandato, ele não teve dificuldades para estabelecer o socialismo bolivariano no país, pois tinha o apoio de quase todo o legislativo. Durante o seu governo, o ditador venezuelano implementou várias políticas de coletivização, ou seja, expropriações e estatizações. No início do século, a Venezuela, assim como o Brasil, foi um dos países beneficiados pela alta procura por commodities no mercado internacional. Chávez ampliou os programas de assistência social que eram alimentados pelos petrodólares da estatal PDVSA. Vale explicar que o assistencialismo invariavelmente estimula o consumo em detrimento da poupança e do investimento. Por isso, ele tende a ser prejudicial tanto aos empresários quanto aos consumidores. Ademais, o ditador nacionalizou vários setores da economia, como o siderúrgico, e substituiu os chefes das estatais, como o da Petróleos da Venezuela, a PSDVSA. Esses desmandos levaram a Venezuela a uma situação de crise em apenas 3 anos de chavismo, o que motivou um golpe de Estado em abril de 2002. Chávez foi destituído do cargo de presidente por 24 horas quando Pedro Carmona assumiu a presidência. Em 2 dias, os militares depuseram Carmona e Chávez reassumiu a presidência, revogando a sua deposição. Durante seus mandatos, Chávez emparelhou o Supremo Tribunal, nomeando nada menos que 12 juízes alinhados às suas ideias em 14 anos de governo. Ele realizou reformas constitucionais para se manter no poder, tendo carta branca para perseguir opositores. O ditador também contava com o apoio das forças militares, principalmente dos generais do exército, o que facilitava a opressão de opositores, a censura e a sua manutenção no poder. Em 2004, as urnas eletrônicas da empresa Smartmatic passaram a ser utilizadas nas eleições venezuelanas. A partir daí, todas as eleições realizadas na Venezuela apresentaram resultados no mínimo duvidosos, favorecendo quase sempre o chavismo. Nesse mesmo ano, um referendo foi realizado para decidir a permanência ou não de Chávez no poder. Previsivelmente, definiu-se com 60% de votos que o ditador continuaria na presidência. Insatisfeitos com as fraudes eleitorais, os políticos da oposição decidiram boicotar as eleições parlamentares de 2005. Entretanto, elas foram realizadas normalmente, fazendo com que os aliados de Chávez ocupassem 100% do legislativo. O populismo de Chávez e a repressão dos opositores do seu governo o mantiveram no poder por tanto tempo. Externamente, o ditador era muito forte.
ele era um dos cabeças do Foro de São Paulo, formando um obscuro tripé ao lado de Lula e dos Kirchner. Além disso, Chávez manteve alianças com cartéis narcotraficantes e com os regimes autoritários do Oriente Médio, principalmente com o Irã. Em 2006, Chávez reelegeu-se presidente da Venezuela, derrotando Manuel Rosales, com 62% dos votos, e o seu mandato se estendeu até 2013. O segundo mandato de Chávez ficou marcado pela crise econômica e pela maior repressão promovida contra opositores. Em maio de 2007, a RCTV, rede de televisão mais popular da Venezuela, deixou de transmitir sua programação por conta de uma decisão do governo chavista. Em janeiro de 2009, Chávez ordenou a expulsão do embaixador de Israel e a sua delegação. Embora a pujante produção de petróleo ainda estivesse segurando as consequências dos desmandos de Chávez, a miséria e o desabastecimento estavam se tornando cada vez mais comuns para os venezuelanos. A crise era tamanha que o ditador chegou a sugerir que a população reduzisse os banhos para conter o consumo de água e energia. Seu autoritarismo socialista estava em um nível soviético, chegando a nacionalizar bancos que distribuíssem crédito indiscriminadamente. Chávez ficou no poder por 14 anos e não assumiu a culpa pela crise econômica e política, culpando um suposto imperialismo americano pelo desastre na Venezuela. Ele morreu em março de 2013, aos 58 anos, deixando para trás um país quebrado em um nível irreversível de socialismo. Todas as estruturas de poder estavam tomadas pelos bolivarianos e o sistema eleitoral estava totalmente fraudulento. No entanto, o pior ainda estava por vir. Continuaremos essa história na próxima parte desta série. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Pepe D'Ambrosio e revisado por JJ Liber. Se gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!